Sejam muito bem-vindos ao canal. Se você é novo aqui, já se inscreve para não perder as ministrações que vão edificar e transformar sua vida. Deus lhe abençoe. Fique agora com a ministração do pastor Eliseu. Com o tema, Mentes Renovadas, Homens Transformados. De verdade. Eu sempre faço essa pergunta, né? Não pode mentir, não. Quantos estão felizes com Jesus? Que Deus está olhando, Ele está aqui, amém? Se eu falar que não, Ele conhece o meu e o seu coração. Porque às vezes a gente fala tudo feliz, mas estamos tristes lá dentro, né? Por causa da situação, dos problemas da vida. E aí estamos tristes. Mas essa tristeza não é com Jesus. É por causa da situação. Com Jesus estamos felizes sempre, amém? É interessante, eu estive aqui no último culto dos homens e nós fizemos aqui uma brincadeira com a Coca-Cola e o irmão perguntou hoje para mim, vai ter Coca-Cola? Eu falei, não, hoje não tem Coca-Cola, né? Hoje tem pão, amém? Pãozinho quentinho, que nem diz o pastor Erasmo. Aleluia. Qual é o nosso tema hoje? Está no card que foi enviado aí. Mentes renovadas e homens transformados. Amém? Abra sua Bíblia comigo. Nós não vamos demorar não, tá, gente? Vamos obedecer o horário. Eu sou do tipo assim, a Bíblia diz que tem que ser sim ou não, né? Se começa no horário, se termina no horário, né? Então vamos tentar obedecer isso daí que a gente aprende. Romanos capítulo 12, verso 2. Vamos ler a partir do 1 para ficar completo, amém? Esse foi o trecho que nos foi dado, é o tema que nos foi dado no versículo 2, mas vamos ler a partir do 1 para que a gente fique mais inteirado a respeito do assunto. Eu queria pedir para que o pastor lê-se na sua tradução, que depois eu vou ler na minha. Por favor. Tá difícil, hein? Amém? 1. Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Eu pedi para ele ler nessa tradução porque a minha Bíblia ela é na linguagem atual. E eu iria trazer as minhas duas Bíblias, eu tenho uns 5, 6 Bíblias em casa. Eu tenho várias traduções. Só não tem do LGBT ainda, esse também não vou ter não, eu nem quero. Mas nessa linguagem aqui diz o seguinte: portanto, meus irmãos, por causa das grandes misericórdias divinas, peço que vocês se ofereçam completamente a Deus, como um sacrifício vivo, dedicando o seu serviço e agradável a Ele. Esta é a verdadeira adoração que vocês devem oferecer a Deus. Não vivam como vivem as pessoas deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança da mente de vocês. Assim, vocês conhecerão a vontade de Deus, isto é, aquilo que é bom, perfeito e agradável a Ele. Amém? Senhor Deus, nós somos gratos a Ti, Pai. Obrigado por estar mais uma vez na tua casa de oração, no lugar onde o Senhor ordena a sua bênção. Deus, eu não tenho nada para oferecer, o Senhor sabe disso. Se o Seu Espírito Santo não falar, Deus, nós sairemos daqui vazios, sairemos daqui, Deus, pior do que quando nós entramos, e não é isso que nós queremos. Então, fala conosco nesta noite, usa-me, Senhor, que as palavras que saírem da minha boca não sejam minhas, mas sejam tuas, em nome de Jesus. Amém. Amados, quando o pastor me ligou fazendo esse convite, ele disse, depois eu te passo o tema. E aí passou-se os dias e ele não mandou o tema, eu mandei uma mensagem, qual é o tema? Ele não mandou. E aí eu falei, Deus, o que eu vou preparar? Eu tenho um esboço no meu celular, mais de 1000 esboços. Na verdade eu nem uso aqueles esboços. Toda vez que eu faço esboço vou pregar, não uso nenhum esboço.
E aí eu fui lá e peguei um daqueles esboços e, nossa, foi uma mensagem que para mim foi tranquila, essa vai ser essa. Aí quando foi ontem à noite, a pastora Rose me mandou o tema, me quebrou as pernas. Eu falei, Deus, mas a mensagem estava tão boa. Não era nada daquilo, e Deus me trouxe isso. Aí hoje, quando eu cheguei conversando com os irmãos, eu sempre sou assim, eu gosto de quando vou pregar, Deus confirma aquilo que Ele quer que a gente venha falar. E aí conversando com o pastor Adenilton, o irmão que estava lá conosco, tinha mais um que estava junto ali, chegou depois, e a gente conversando e falando justamente a respeito desse tipo de transformação. Nós estamos vivendo num mundo, e na versão que o pastor leu, ele disse assim, não vos amolde a este mundo. O que é nos amoldar? É nos parecer, é nos transformar iguais, é nos, tomar o formato do mundo. É isso que a Bíblia está falando. E o que está acontecendo hoje em muitas igrejas é que estão sendo moldados de acordo com o mundo, e não está sendo a transformação. Quando a Bíblia fala de transformação, é para que você transforme a sua mente e o mundo seja transformado através de você. É isso que a Bíblia está falando para a gente. E a gente está, às vezes, fazendo o contrário disso. Eu falo com toda a autoridade, eu posso dizer isso aqui sem dúvida, que várias igrejas estão hoje agindo de acordo com o mundo. Várias igrejas estão moldadas, o mundo está entrando dentro da igreja. Dá até vergonha se você entrar aí na internet, no YouTube, você coloca lá, tem coisas que passam lá, gente que fala, meu Deus, isso aí não tem nada a ver com a Bíblia. Sabe, gente, mulheres seminuas dançando na igreja e fazendo marabalismo. Tem uma coisa que se usa em cabaré, tomara que ninguém tenha ido lá, mas cabaré tem um ferro pendurado assim, as mulheres ficam rodando. Estão fazendo isso dentro da igreja, gente. Ou seja, as igrejas, em vez de trazer as coisas santas, estão trazendo o mundo para dentro da igreja. E a Bíblia está falando assim, ó, não vos conformeis com este mundo. E às vezes nós estamos conformados. Mas é assim mesmo. É normal isso. Às vezes até as coisas que os nossos filhos fazem, isso é normal, é coisa da idade. Não é coisa da idade, não. A Bíblia diz assim, ó, ensina o seu filho no caminho em que deve andar, para quando ele crescer, não se desvie, não se esqueça. Me lembro que meu pai, com 7 anos de idade, eu querendo ou não, eu tinha que ir para a escola bíblica dominical. Ele me pegava, vamos embora, não quer, vamos para a igreja. E chegava lá, não ficava quieto não para ver. Era puxão de orelha, era... Sabe, hoje está ao contrário disso. Não, ele está com sono, vai ter que levantar cedo para ir para a escola amanhã. E o pastor pregou domingo falando a respeito. Então, as coisas estão sendo moldadas, a igreja está trazendo um mundo, ou seja, está se moldando em formato do mundo, e não ao contrário disso. A Bíblia diz que nós é quem temos que transformar o mundo. Jesus chegou com 12 homens e transformou tudo, e nos trouxe aquilo que nós temos hoje. E quando nós estávamos conversando ali com os irmãos, nós falamos lá de Daniel, quando Deus deixa para Daniel, Daniel, é o seguinte, sela esse livro, porque a ciência vai se multiplicar, as pessoas vão correr de um lado para o outro, atrás de compreensão, e vai virar um caos no mundo. Mas você vai morrer, você não vai ver nada disso. Que coisa interessante. Aquilo que nós estamos plantando hoje, aquilo que nós estamos fazendo hoje, talvez nós não vamos ver o resultado, nós vamos morrer, e quem vai ver vai ser a nossa geração futura, os nossos filhos, os nossos netos. É por isso que a Bíblia diz que nós temos que ter a mente renovada. E o irmão falou aqui em ter conhecimento, prossigamos em conhecer cada vez mais e mais e mais, porque tem gente que pensa que é autossuficiente. Não, eu já sei o suficiente, eu não preciso mais não preciso mais orar de madrugada, né? Eu não preciso mais ler a Bíblia, eu sei tudo. Deixa eu te falar, Satanás conhece a Bíblia mais do que eu e você. Ele sabe tudo. Ele sabe tudo. Os demônios, eles conhecem a Bíblia. Os demônios, a Bíblia diz que eles conhecem, tanto que eles chegam diante de Deus e estremecem. Jesus, quando chegou lá em Gadara, e ele expulsou o demônio daquele rapaz, antes que ele expulsasse, o demônio caiu de joelho, adorou ele e falou assim: Senhor,
porque viesse nos atormentar antes do tempo. Ou seja, ele já sabia que seria condenado. Deus expulsa e falou, então permita que a gente vá para os porcos. Ou seja, ele sabia que era condenado. O demônio sabe. E sabe o que ele quer fazer? Por que ele vivia atormentando, acorrentado, se cortando? O diabo, ele não quer o teu bem. Mesmo sabendo que ele já é um condenado, ele vai te atormentar, ele vai fazer coisas terríveis para tentar te tirar do caminho, porque ele já é um perdido. Olha que coisa interessante, eu estava lendo a Bíblia ontem, já li várias vezes, mas Jesus estava falando com os discípulos e uma pessoa chegou para ele e falou assim, Senhor, eu vou te seguir, por onde quer que você for eu vou atrás. Jesus falou assim, eu não tenho nem onde reclinar a cabeça, você quer me seguir? Aí Jesus chega para outro e fala, vem e me segue. E ele vai e seguiu. Chegou para o outro a mesma coisa, eu vou te seguir, também não foi. Aí chegou lá na frente de Jesus, dá um discurso duro. Ele tinha vários discípulos, várias pessoas, vários seguidores. E quando ele deu aquele discurso difícil, as pessoas começaram a ir embora, saíram. Eu imagino Jesus olhando e saindo um a um, e indo embora. Jesus olhando para os seus discípulos, talvez algum até pensando em ir também. Jesus falou, vocês não querem ir também não? Aí Pedro fala, Senhor, para quem iremos nós? Só o Senhor tem palavras de vida eterna. Sabe, nós temos que ter certeza em quem nós estamos firmados. Mesmo que venham as tempestades, mesmo que venham as dificuldades, mesmo que venham os problemas, nós temos que ter certeza. Gente, eu quero ler um texto para vocês aqui. Abram a Bíblia de vocês aí, por favor. Em primeiro livro de Coríntios, capítulo 2. Vamos ler a partir do 6, vai. Fica mais fácil. 1 Coríntios 2, 6. Eu vou ler na minha versão, mas vocês acompanhem na de vocês e vai fazendo uma comparação aí. Diz assim na minha versão. Porém, para os que são espiritualmente maduros, anunciamos uma mensagem de sabedoria. Mas não é de uma sabedoria deste mundo, nem dos poderes dos que governam, os que estão perdendo o seu poder. A sabedoria que anunciamos é a sabedoria secreta de Deus, escondida dos seres humanos. A sabedoria que o próprio Deus, antes mesmo da criação do mundo, já havia escolhido para nossa glória. Nenhum dos poderes que agora governam o mundo conheceu essa sabedoria. Pois se tivessem conhecido, não teriam crucificado o glorioso Senhor. Porém, como dizem as Escrituras, o que ninguém viu e nunca se ouviu, e que jamais alguém pensou o que podia acontecer, foi isso que Deus preparou para aqueles que o amam. Mas foi a nós que Deus, por meio do Espírito, revelou o seu segredo. Gente, pense uma coisa, tem coisas que você consegue entender, que você pode procurar lá o melhor professor da faculdade lá, o mais inteligente, ele não consegue entender. Tem coisas que é revelada para você que nenhum sábio lá fora, nenhum entendido lá fora consegue entender, mas você consegue entender. E a Bíblia está dizendo assim que Deus escondeu e só revelou para aquele que é espiritual, para aquele que tem Ele dentro do coração, para aquele que não está moldado de acordo com as coisas do mundo. Porque assim, eita, o tempo já está indo. E ele continua dizendo assim, quando ao ser humano, somente o Espírito que está nele é que conhece a tudo a respeito. Sabe, você conhece de você, sim ou não? Pastor? Você conhece você. O que você faz, as suas vontades, seus desejos, você conhece. Mas ele diz assim, e quanto a Deus, somente o seu próprio Espírito conhece tudo o que é a respeito dele. Não foi o Espírito deste mundo que nós recebemos, mas o Espírito mandado por Deus, para que possamos entender tudo que Deus nos tem dado.
Portanto, quando falamos, nós usamos palavras ensinadas pelo Espírito de Deus e não palavras ensinadas pela sabedoria humana. Assim explicamos as verdades espirituais aos que são espirituais. Mas quem não tem o Espírito de Deus não pode receber os dons que vêm do Espírito. De fato, nem mesmo pode entendê-los. É verdade, são loucura para eles. As pessoas, porque não fazem sentido para elas. Porque não é de um modo sobrenatural, ou seja, um modo natural, é um modo espiritual. As pessoas que têm o Espírito Santo podem julgar o valor de todas as coisas, porém, essas não podem ser julgadas por ninguém. Como dizem as Escrituras Sagradas, quem pode conhecer a mente do Senhor? Quem é capaz de lhe dar conselho? Agora preste bem atenção nesse finalzinho. Mas nós pensamos como Cristo pensa. Na sua tradução está escrito assim, mas nós temos a mente de Cristo. Gente, isso é forte. Nós temos a mente de Cristo. Será que nós, para mim ser escolhido, para mim ser servo de Deus, para mim não ser moldado como o mundo, eu tenho que pensar como Cristo pensou. E como será que Cristo pensou? Está escrito aí, quem pode ler? Quem pode imaginar? Quem pode falar como Deus é? Quem pode discernir as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus? E aí ele fala assim, mas aquele que tem o Espírito de Deus, de nada é discernido. Então você consegue entender as coisas que Deus revela somente para os seus, para mais ninguém. Preste bem atenção. Lá em Josué capítulo 1, de 1 acho que até o 9, Deus chega para Josué e diz assim, meu servo Moisés é morto. Agora você vai tomar o lugar dele e você vai levar esse povo, fazer esse povo passar ele e levar ele até a terra prometida. E eu fiquei pensando, meu Deus, tinha 2 homens que entraram na terra prometida, daqueles que eram da promessa. 2, somente 2. Saíram milhares de pessoas, mas somente 2. Por que Deus permitiu que aqueles 2, Josué e Caleb, aqueles 2 passassem 40 anos perambulando e sofrendo no deserto? Por que Deus permitiu que eles passassem por aquilo? Por quê? E eu falando com Deus, perguntando para Deus, aí eu faço uma pergunta. Por que Deus permitiu que aquele homem à porta da Formosa ficasse 40 anos na igreja, na porta da igreja, sentado na porta da igreja? Passava crente toda hora. Se passasse mais crente, cheio do Espírito Santo de Deus, não precisava ele ficar 40 anos esperando para se colocar de pé. Mas aí chega um que tinha negado a Cristo por 3 vezes, que às vezes nós falamos, não, eu sou santo, eu não peco. Eu sou isso, sou aquilo. Nós somos pecadores sim, miseráveis pecadores. Pedro falou assim, eu nunca vou. Jesus falou, antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. Só que teve uma coisa, ele se arrependeu amargamente. Depois teve lá o Pentecostes, Pedro é cheio do Espírito Santo, Pedro começa a pregar e milhares de homens é salvo. Aí de repente Pedro sai cheio do Espírito Santo. Sabe o que ele estava fazendo? Ele estava orando para a igreja para orar. Estava cheio do Espírito Santo, precisava de orar mais? Não, precisava. Mas ele falou, vou para a igreja orar. Precisava sim. Quanto mais nós orarmos, melhor. Ele cheio do Espírito Santo, tinha saído da oração, eu vou para a oração. Estava indo para a igreja, lá à porta da Formosa. De repente passa na porta da Formosa, chega um aleijado, um coxo, fala assim, me dá uma esmola. Ele só fala assim, olhe para nós. Gente, preste minha atenção. Isso não é coisa natural. Olha para nós. Quando ele fala, olha para nós, ele está dizendo assim, não olha para mim, olha para Jesus Cristo. Olha, porque a Bíblia diz que nós temos que parecer com Ele. Nós somos imagem e semelhança. Nós temos que transparecer o que Jesus é aqui na terra. Para isso nós estamos aqui. Olha para nós. E ele olha esperando receber o quê? Uma esmola. Aí ele contraria tudo. Fala assim, não tenho dinheiro não, estou duro. Não tenho prata, não tenho ouro, não tenho nada. Mas eu tenho uma coisa. Esse eu vou te dar. Sabe, você tem isso. Nós temos isso. Você tem Jesus no coração. Você tem Jesus. Isso nós podemos dar. Se nós negarmos isso que nós temos, nós estamos negando a próprio Cristo. Não tenho prata, nem tenho ouro, mas uma coisa eu tenho. Em nome de quem? Do apóstolo Miguel, do pastor Erasmo, do pastor Magno. Levanta e não. Em nome de Jesus.
nenhuma glória é dada para homem algum. Toda a honra, toda a glória é dele. O que está acontecendo hoje é que muitos pastores, bispos e tantos nomes, tantos títulos dados por aí, eles estão tentando se promover como sendo tal. O pastor fulano de tal está profetizando, vamos lá, e tem gente que corre para lá. Corre lá para a igreja, está lá. Está tendo profecia na igreja de fulano de tal. Corre tudo para lá. Se alguém chegar e falar assim, Jesus está lá na igreja, vamos pôr um nome qualquer aí, Igreja de Jesus Cristo, não sei de onde, vai todo mundo para lá. E o próprio Jesus falou assim, se alguém falar assim, o Cristo está ali, ou está lá, ou está no deserto, não vá para lá não. Não vá lá não, que ele não está lá. Porque ele está dentro de ti, está atado no teu coração. Então não é a igreja, não é o título que vai promover, que vai fazer com que Deus... Não, é você mesmo que vai atrair a presença de Deus. Se você estiver no lugar e não estiver sentindo a presença de Deus, não é o lugar, é você. Porque aonde você está ligado com o Senhor, está escrito na tua Bíblia, Ele está. Ele está, com certeza Ele está. Deus está com você dentro do carro, Deus está com você no banheiro, Deus está com você. Olha quantas experiências já não tive. Está ali meu filho, nós temos uma história longa juntos. Uma história, se fosse escrever um livro, daria um livro gigante. Eu disse aqui uma vez, eu não vou escrever esse livro porque já existe um livro escrito a meu respeito. Salmo 139, verso 16. Todas essas coisas foram escritas a teu respeito, antes que existisse o dia. Está tudo escrito aí na sua Bíblia. Então eu falei, se eu fazer um livro, eu vou estar fazendo um repeteco aqui. Eu estou copiando uma obra que já foi escrita sobre a minha vida. E nós já passamos várias e várias experiências juntos. Experiência de anjos nos livrando, experiência de salvação, de libertação, de providência de Deus. Tantas coisas nós já vivemos juntos. Alguém que o médico falou, você vai morrer, não vai chegar a ter um ano de vida. Um dia eu conto, talvez eu já até tenha contado isso aqui. Não vai chegar a ter um ano de vida. Aí, será que tem quase um ano já, né, de vida? Olha o tamanho do menino. Com 2 filhas lindas, 2 netas maravilhosas. E o médico falou que não. O médico falou assim, não, vai lá, leva ele para um pai de santo, porque o teu filho não vai ter um ano de vida. Eu falei, peraí que eu vou levar ele para um pai de santo. Fui para a igreja e entreguei para o pai de santo, pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tá. E o que eu quero dizer, irmãos, para a gente finalizar, é que ter uma mente transformada é nós não nos conformar com as coisas que acontecem no mundo lá fora. Não dá tempo da gente destrinchar isso aqui, mas a gente não nos conformar com o que está acontecendo lá fora. A gente não se conformar com o mundo está caminhando, porque a Bíblia diz que nós não somos desse mundo. Alguém aqui é desse mundo aqui? Nós não somos desse mundo. Nós não pertencemos, nós somos estrangeiros aqui, nós estamos, tem outro nome que fala, além de estrangeiro, peregrinos, nós somos peregrinos aqui. E o que é peregrino? Peregrino ele não para, né? Ele vai para aqui de passagem, vai para outro lugar, para outro, peregrinando, vai pelo mundo. Nós não somos daqui. E aí ontem, acho que foi um pastor que falou, não sei, vai chegar o dia do grande juízo. E nós vamos nos apresentar perante ele. E vai chegar o acusador e vai dizer assim, você, Eliseu, é um pecador. Você é um ladrão. Você é um mentiroso. Você... E vai colocar uma relação de coisas ao meu respeito. O que eu vou falar para Deus para me justificar? Não vou ter justificativa. Porque ele veio para acusar. Lá, por isso que o próprio Romanos, a Bíblia diz assim, Romanos capítulo 8, se não falha a memória, diz assim, nenhuma condenação há para os que estão em... que não andam segundo, mas segundo... Olha aí a diferença. Está vendo a transformação? Aí é que nós estamos sendo moldados não segundo o mundo, mas segundo a vontade de Deus. Aí concluindo lá de Josué. Aí ele chega para Josué e fala, Josué, medita no livro desta lei, de dia, de noite. Compara ela com a sua vida. Vê se está igualzinho. Se você está vivendo conforme está escrito nela. Aí, o que acontece?
prosperarás. Assim a gente vai para a igreja buscar prosperidade. Eu vou para a igreja buscar, eu preciso de um emprego, eu preciso de um dinheiro, eu preciso de uma namorada, eu preciso de não sei o quê. Aí corre para a igreja e não vai receber nada, gente. Vai para a igreja adorar a Deus, que essas demais coisas Ele vai te dar de brinde. É assim que está escrito: buscai primeiro o reino e a sua justiça, e as demais coisas nos serão acrescentadas. Eu posso dizer que esses últimos dias eu estou vivendo pela fé. A aposentadoria é grande, eu não pego ela 100%, eu pego o fator previdenciário também uma parte, porque eu me aposentei muito cedo. Só que eu aposentei e continuei trabalhando. Aí parei de trabalhar, agora sobrou aquela aposentadoria grande. Mas Deus tem nos sustentado, sabe? Ele fala assim, ó: salmista, já fui velho, já fui jovem, me tornei velho, e nunca vi, quem completa? O justo, e nem a sua. Então não está falando só de mim, está falando dos meus filhos, dos meus netos, Tá? Basta eu ser reto diante de Deus, basta ensinar, levar, caminhar. Eu não estava falando lá fora sobre ir aos cultos, né? E buscar, e só ir para a igreja, e buscar a Deus. Está certo, mas olha, nós temos que fazer uma coisa, acho que foi o irmão que disse, nós temos que ser ponderados. Por que meu filho me segue para a igreja? De vez em quando ele vai também, eu sigo ele. Vai pregar no centro de recuperação da vida por aí, e vai pregar nas igrejas. Estou indo com ele também, sabe por quê? Quando ele era pequenininho, eu levava ele para campo de futebol, a gente jogava bola junto, a gente ia pescar junto, a gente quase morreu junto, fizemos um monte de coisa junto, mas sempre caminhando no caminho do Senhor. Então conhece a verdade, então continue firme com o Senhor, não se molde com o mundo, deixa o mundo se moldar com você através da palavra de Deus. Amém, meus queridos? Vamos nos colocar de pé. E o nosso tempo já foi, como eu disse, eu não gosto de me atrasar. Aleluia. Se você precisar de mudar alguma coisa, pense nisso. Você tem um pastor aqui. Não, tem mais de um pastor. Tem pastora, tem pastores aqui. Converse com o seu pastor. Não se atrapalhe, não se molde com o mundo, não. Busque a Deus. Amém, meus queridos? Senhor, nós te agradecemos mais uma vez por esta noite. Te agradecemos pela tua palavra. O tempo, Pai, o tempo não para, o tempo continua. E vai chegar o tempo que o Senhor vai vir buscar a sua igreja. E nós queremos estar preparados para subir contigo, Senhor. Então nos deixe, Pai, não nos deixe nos moldar com este mundo, Pai. Mas que nós sejamos transformados, que a nossa mente seja renovada, que nós possamos realmente ter a mente de Cristo, pensar como o Senhor pensou, agir como o Senhor agiu, fazer a tua vontade, porque está escrito que fazendo a tua vontade, o Senhor intercede por nós, Pai. Então, Deus, transforme a minha vida, a vida de cada um dos meus irmãos que estão aqui nesta noite. Que eles sejam fortalecidos, ó Pai. Ó Deus, que ao vir as tentações, vir as coisas desse mundo, eles possam olhar para dentro da tua palavra e assim agir de acordo com está escrito nela. Porque a tua palavra é a verdade e é ela que nos liberta. Por isso, Deus, fica conosco no decorrer desse dia, por toda a nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Amém, queridos. Amém.